Sejam todos bem-vindos de volta em 2024, devido ao nosso recesso de final de ano. Voltamos com a apresentação do nosso podcast Segurança Online. Sejam todos bem-vindos, a nossa audiência, a todos os nossos telespectadores, nossos ouvintes, para que a gente tenha bons podcasts nesse ano de 2024 e temos a sorte de logo no primeiro podcast de 2024 nós contarmos aqui com a presença ilustre do Coronel Antunes, um velho conhecido, um velho amigo de longa data. Nós conhecemos desde tenente. Verdade. Você fez parte da minha chapa lá naquela época. Exatamente. Você era tenente naquela época. Bom tempo, é verdade. Dar boas-vindas ao Antunes, que até hoje era o diretor do DESAP e acabou de chegar aqui agora da Secretaria de Segurança Pública, foi nomeado chefe do Estado-Maior. Verdade. Então, parabéns, é a sua primeira apresentação pública, já agora, não mais como DESAP, mas como chefe de Estado-Maior. Verdade, Coronel. Mas é bom porque nós vamos versar sobre a questão da saúde na Polícia Militar, que é um assunto que interessa muito a toda a classe policial militar do Distrito Federal, também aos corpos bombeiros, enfim. Seja bem-vindo, você com a palavra para fazer as suas considerações iniciais. Muito obrigado pela oportunidade, agradecer também a audiência e que eles tenham paciência com a nossa conversa, né? E já me coloco à disposição para que as dúvidas que surgirem, a gente procurar respondê-las. Até ontem, né, eu era o chefe do Departamento de Assistência à Saúde ao Pessoal da PM e hoje fui abençoado com a oportunidade de ser chefe de Estado-Maior da corporação, uma honra muito grande para mim. E não podia me furtar do convite que o senhor me fez de falar sobre o departamento, que eu fiquei, eu diria, um curto período de tempo, mas eu consegui me apaixonar pelo serviço. É um departamento desafiador, sobretudo, porque lidar com a questão da saúde nunca é fácil. A saúde é sempre urgente, ela é sempre premente e sempre carece da atenção. Fala com a vida humana é complicado. Exato, né? Exato. Então, lidar com a vida humana na urgência que a medida de saúde requer, é um desafio muito grande, muito grande. E a corporação tem amadurecido muito nesse desafio de cuidar dos nossos usuários. Eu pude perceber esse amadurecimento institucional e fazer parte dessa construção, né? Me sinto agora copartícipe desse trabalho e no Estado-Maior eu vou ter a oportunidade de dar continuidade nos projetos que foram iniciados no Departamento de Saúde pela própria pasta que a PM1, que é a primeira seção do Estado-Maior, também cuida da área da pessoal e saúde, né? E legislação. Então, eu creio que eu vou conseguir dar continuidade nos projetos que foram iniciados lá no departamento durante a minha gestão, né? Dizer que realmente a PM hoje, ela precisa de um cuidado realmente do nível que nós estamos procurando ter lá no departamento. Existe um esforço muito grande de todos os profissionais, principalmente de uma classe que há muito vem sendo marginalizada, que são os médicos e dentistas. São profissionais sérios, profissionais dedicados, que eu consegui e tive a oportunidade de me apaixonar pelo serviço deles, entendeu? Eu costumava dizer nas minhas reuniões que os médicos, que o departamento de saúde, a função precípua é promover e ajudar no processo da atividade laboral deles, dos médicos e dos dentistas, né? Que é a questão das próprias instalações, os contratos de credenciamento de uma maneira geral. Eles suprem uma parte da nossa demanda, mas o público-chave que eu acredito que tenha sido, de uma certa forma,
colocado, subsidiado nessa caminhada são os médicos e dentistas. Eles têm muito a acrescentar, são profissionais de altíssima qualidade nas suas especialidades, são os melhores referências no Distrito Federal, quiçá no Brasil, nas suas especialidades. Estão na polícia por paixão, muitos deles no desempenho laboral da medicina fora da PM. Eles não precisariam dos proventos da polícia. Muitos, inclusive, que fizeram o concurso no transcurso aí da sua caminhada, pediram a demissão. E os médicos que estão lá, eles estão porque amam a polícia militar. Olha lá, o Antunes, desde a minha época, quando entrei na polícia, o efetivo da polícia era 980 homens. Não chegava a 1.000. E nós éramos atendidos na antiga policlínica da Polícia Militar. Fundada em 1971. E naquela época, nós tínhamos um quadro de saúde também de qualidade. Sim. Né? Nós temos aí, hoje, clinicando nas suas clínicas, em hospitais, grandes médicos que foram da nossa época. Mas a polícia cresceu. Quando eu saí da polícia, me aposentei, fui para a reserva, a polícia tinha 17.300 homens, em 2005. Um efetivo bom. Hoje, a polícia tem 10.000, se tiver 10.000, talvez não tenha 10.000. 10.000 um pouquinho, 10.200 e pouco, eu não sei ao certo. 10.000. E o quadro de saúde diminuiu. Porque não houve mais concurso, não houve admissão, o efetivo da polícia foi sendo diminuído e eu acho que por contenção de despesas o governo do Distrito Federal negligenciou nessa questão de repouso efetivos da segurança pública. Porque isso é um fenômeno não só da Polícia Militar, mas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil também. E com o advento do fundo, nós passamos, naquela época, eu trabalhei nessa questão na Assembleia Nacional Constituinte, fiz questão, a emenda que colocou na Constituição lá, tem a nossa chancela. A nossa chancela, porque eu e o Coronel Paulo José, do Corpo de Bombeiros, nós estamos muito preocupados com isso, porque estava sendo dada autonomia política ao GDF, mas o GDF não tinha autonomia econômica financeira. E a gente sabia que o GDF não teria condições de manter a segurança pública e muito menos a nossa saúde. Então nós colocamos lá no artigo 21 a obrigação da União manter e organizar e manter a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiro Militar. E garantimos o que hoje é a salvação da lavoura da segurança pública, que é o Fundo Constitucional. Depois foi feita uma lei através do deputado Paulo Otávio, criando o Fundo Constitucional, porque a União tinha obrigação, mas não tinha sido regulamentado. Foi regulamentado e hoje, graças a Deus, a Polícia Militar e a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros subsiste graças a essa iniciativa naquela época. Mas a saúde do pessoal da Polícia Militar sempre foi precária, desde a minha época. Talvez a melhor época tenha sido quando, no período, nos anos 80, a gente fez convênio com o Hospital das Forças Armadas e a nossa saúde o nosso pessoal era atendido no Hospital das Forças Armadas. Foi a melhor época que a polícia teve em termos de saúde. Meus filhos nasceram lá, meus 2 filhos nasceram lá no Hospital das Forças Armadas. Mas de lá para cá veio decrescendo por escassez de recursos, falta de reposição do pessoal da área médica e uma especialização do nosso pessoal
na gestão da atividade da atenção básica de saúde. Por quê? O nosso pessoal é feito para ser, o nosso combatente é feito para ser policial. E o médico é para clinicar. Então, para você fazer gestão para profissionais que não tinham a expertise de gestão hospitalar, de sistema de saúde, enfim, isso foi fazendo com que a qualidade da atenção básica à saúde do policial militar e do Corpo Bombeiro Militar do Distrito Federal fosse caindo em termos de qualidade. E hoje é a maior grita que existe, tanto do pessoal ativo quanto do pessoal inativo. Sei do trabalho de vocês lá, dos médicos que ainda existem, e o corpo lá, o corpo médico hoje é ínfimo, não tem condições do jeito que está. Nós temos um hospital que foi construído que o GDF não equipou o hospital. Hoje, do recurso do Fundo Constitucional, a segurança pública apenas é aquinhoada com 45% do recurso. Os outros 65% é para a educação e a saúde. Só que a segurança pública só tem essa fonte de subsistência, de financiamento. A educação tem Fundeb, tem outras fontes de recursos. A saúde também tem outras fontes de recursos, porque o SUS e a saúde pública do pessoal do Distrito Federal é bancado com isso, através do FPE e do FPM. E nós estamos vendo cada vez menos recursos sendo aplicado na saúde. O que é que está sendo visto em termos do comando da corporação para nós voltarmos a ter a maioria desse recurso para que a gente possa oferecer um serviço de saúde de qualidade ao nosso pessoal? Voltando um pouco, como o senhor fez essa abordagem histórica. Eu fiz essa abordagem histórica para contextualizar, porque o problema não é de hoje, é desde aquela época. Que, como o senhor disse, em 1971 a Policlínica foi criada para ser provisória até a construção de um hospital para a Polícia Militar do DF. Fato esse que se deu em virtude... Em 2007 teve a Policlínica foi fechada por conta da Defesa Civil, condenou o prédio em 2007, e aí iniciaram-se as tratativas que se concluíram na construção do hospital em 2014. A questão é que, à época, havia um projeto para ocupação, havia um projeto de estruturação de material do hospital, mas o governo, à época, ele não mudou os planos e acabou. Do governo Agnello. E aí o hospital ele acabou sendo entregue sem nada. Somente a estrutura, né? Somente a estrutura física. Só as estruturas físicas. A alvenaria, a parte de engenharia. A engenharia, inclusive, é um hospital que ele foi concebido para o nosso tamanho, para o tamanho que nós somos hoje. Nós hoje somos 68.228 vidas. Então, ele é um hospital que comporta atender uma população de 70 mil pessoas. Qual é o nosso desafio hoje, né? De 2014 para cá, muito se tentou, nós tentamos a OSS, essa tratativa iniciou final do governo Agnello, início do governo Hollenberg, e se tornaram frustradas porque as organizações que se colocaram à disposição para fazer a gestão, elas foram impedidas pelo Estado por motivos... Tribunal de Contas. Elas foram desabilitadas. E de lá para cá não surgiu nenhuma OSS que pudesse atender à demanda de gerir o nosso projeto de gestão hospitalar. Atualmente nós estamos trabalhando desde 2019, foi a primeira ideia nesse sentido, de trabalhar a questão de uma fundação, ainda está em processo de amadurecimento técnico, viabilização legislativa, porque é um processo diferente da OSS. A OSS ela tem uma característica de uma empresa externa, com um conselho próprio,
recebe o dinheiro, o recurso, presta serviço. E presta serviço sem que nós tenhamos contato com nada. A gente só... Sem ingerência. Sem ingerência nenhuma. Já nesse molde da fundação, nós faríamos parte do conselho consultivo e a presidência seria exercida pelo diretor do DESAP, né? Mas requer que seja... É fundação pública ou fundação privada? Fundação pública, de caráter privado. Porque é o seguinte, ela é sem fins lucrativos, mas ela é pública porque ela visa atender o interesse público. Ela é mista, é uma característica nova, inclusive. Se for pública, ela não pode ser caráter privado, é pública. É porque é um novo entendimento do Tribunal de Contas. Ela é uma fundação que ela é de natureza privada, mas... Ela é segmentada na destinação. Exatamente. Então, assim, o que caracteriza a parte pública dela? É o conselho. Tem que ter uma representação do ente a ser... que essa fundação representa, tem que ter na representação do conselho um ente da ativa no conselho dessa fundação. Então, ela deixa de ser pública porque ela pode ser exercida por uma empresa privada, desde que tenha no conselho uma... Bem, eu estou achando estranho, porque eu sou militante da área do terceiro setor. Uhum. Eu já tive uma fundação, já tive uma ONG, e eu não tenho conhecimento de legislação alterando a legislação que eu conheço. A fundação, ela pode ser com duas conotações, pública ou privada. A privada tem que atender interesse público da sociedade, porque a fundação se destina à sociedade. E a fundação, ela está fora do contexto da administração pública. Mas a fundação pública, o seu gestor, o seu conselho tem que ser pessoas ligadas ao ente público. Exatamente. Talvez eu tenha misturado os conceitos, mas o fato é que a gente está tentando alternativas também nessa frente. E está em fase de estudos, inclusive no Estado Maior. Ana Paula me falou, o penúltimo podcast de 2023 foi a Ana Paula. Naquela época, nós já tínhamos conhecimento que o governo do Distrito Federal queria colocá-la como comandante. E aconteceu. E você, hoje, como primeiro, já está parte desse pacote. Exato. Então, o podcast está dando sorte para as pessoas que estão vindo aqui. Excelente. E uma coisa eu falei, eu fui presidente da ASO, Associação dos Oficiais da Reserva Remunerada, da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro. Já 2 mandatos. Nos 2 mandatos, eu me dediquei muito firmemente a essa questão da saúde. Procurei me inteirar, aprendi com pessoas ligadas à área. Tenho amigos de 30 anos que toda sexta-feira, a gente se reúne, são 10 médicos, mais um coronel, somos 2 coronéis da PM e um economista que é do Banco Central, compõe essa confraria. Toda sexta-feira a gente se reúne. E um dos participantes é o presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, o doutor Gutenberg Fialho. E através dele, que o doutor Francisco Rossi, irmão de um coronel nosso, Lúcio Sebastião Rossi, e o doutor César Galvão também, que foi ex-presidente do sindicato, eu procurei me dedicar a isso. Tive em todas as operadoras de saúde do Brasil. Fui em São Paulo, fui no Rio, e conversei inclusive com instituições internacionais na área de saúde, e eu vejo que a gente tem condições de fazer uma modelagem diferente.
Porque hoje, manter a saúde, o custo é alto. Você equipar do zero, sem ter um corpo especializado de gestão, não vai dar certo. A gente não tem um volume de usuários que permita um aporte maior de recursos para a gestão desse sistema. Então, uma das coisas que eu falei, inclusive, para a Ana Paula, e ela falou que está tendo esse estudo lá no Estado-Maior, hoje a solução que eu vejo mais viável é uma PPP. Porque hoje a polícia tem uma coisa que uma operadora de saúde não tem, é o hospital. A parte mais cara hoje é a questão hospitalar. As instalações, o equipamento, a parte de hospitality, como o pessoal chama. A parte de consulta médica, você tem esses dados aí. É muito menor do que a das internações, das cirurgias, dos diagnósticos que custam mais caro. Se você fizer uma PPP entrando com o corpo médico que a gente já tem, com o hospital que já está pronto, é só fazer algumas reformas e adaptá-los à nova realidade. E buscar investimentos do Estado e da própria operadora, que se credencie como para desenvolver o projeto da PPP, a gente tem condições de fazer. E a gente faria numa modelagem que atenderia o pessoal da reserva. Porque o pessoal da reserva não é todo mundo que fica em Brasília. Em Brasília vai ficar 10, 20% do pessoal da reserva. O restante vai embora para os seus estados de origem. E lá o cara fica sem a assistência à saúde. A questão da assistência aos veteranos, ela tem a sua peculiaridade porque o Tribunal de Contas ele deixou bem claro que o nosso alcance de atendimento é somente no Distrito Federal. E as questões que ocorrerem fora, na questão da urgência e emergência, por exemplo, no atendimento de urgência e emergência fora do território, aí existe um processo, né, para ser que o veterano, o usuário adere lá no nosso departamento. Mas tanto o processo da PPP quanto da fundação, da OSS, estão em análise no Estado-Maior. De toda sorte, é importante porque hoje a gente tem um corpo técnico dentro do Departamento de Saúde de oficiais que estão até vão concluir, se eu não me engano, esse ano, um curso de gestão hospitalar, vários profissionais, tanto oficiais de praça, e médicos também, estão concluindo essa pós, feita pela FGV. E isso para justamente a gente conseguir fazer uma gestão melhor do nosso processo, que se difere dos planos de saúde pelo foco de observação, né? Inclusive, é uma das questões que está sendo bastante observada no curso, é que o curso tem um viés totalmente de comércio do sistema de saúde, e não é o nosso foco. O nosso foco é o usuário, né? E o nosso lucro é a saúde. Então, isso por si só a gente difere de qualquer outro operador de saúde, porque o foco do operador de saúde é o lucro. O usuário é o meio pelo qual. E não é o caso lá. O nosso maior desafio é, num tempo em que a gestão de saúde é difícil para todos, nós tivemos ano passado uma redução dos níveis de filtros de controle da ONS junto aos planos de saúde, porque eles não estavam aguentando as demandas e as restrições da ONS com relação à questão dos custos dos planos. Né?
Então, houve uma revisão por parte da ONS para que não houvesse uma quebradeira geral. A gente está tendo uma série de conglomerados comprando ações e grupos de saúde. Então, está havendo essa movimentação no mercado de saúde justamente porque é muito caro. E nós somos uma população que está envelhecendo, com um grau de natalidade, um índice de natalidade cada vez mais baixo, e o sistema não dá conta, porque o que o sistema de saúde externo chama de ofensores, né? Que são aqueles que gastam mais, e nós, dentro do Departamento de Saúde, chamamos de usuários. Não os crônicos. Né? Nós chamamos de todos de usuários. São alguns usuários nós atendemos mais, outros menos, mas não tem nenhum ofensor, porque o nosso foco não é lucro. E a gente percebe que essa movimentação do sistema de saúde, de uma maneira geral, e não é só nacional, é uma questão mundial, visto aí o pós-Covid, né? Onerou o valor saúde, a carteira vida. É uma gestão muito cara. É muito caro. E à medida que os anos vão passando... A tecnologia vai aumentando, a agregação... mas o valor continua aumentando. Sim, vai aumentando. A tecnologia, ela vem com... agrega, mas aumenta custo. Mas aumenta custo. E esse é o nosso desafio. Nós temos um crescimento vegetativo dos nossos usuários. Ele está na casa dos 8%, né? E a gente tem uma média aí de 13%, 14% de aumento nos serviços, nos valores de serviço, né? Então isso impacta numa gestão no qual nós temos um objeto limitado, que é o orçamento. Né? A primeira coisa que quando a gente vai pesquisar as questões da viabilidade do nosso serviço de saúde, é a questão do universo dos usuários do nosso serviço. Uhum. Nós temos um universo de usuários exagerado, porque todos os servidores públicos, aliás, todo o sistema de saúde, atendem aos dependentes, ascendentes e descendentes diretos, primeiro grau, filhos e esposa. Filho e esposa. Nós temos pai, mãe, tio, primo, ex-mulher, agregado dos casamentos que o cônjuge já vem com filho, enfim. Então a gente precisa também rever essa questão, porque isso onera. Eu penso assim, nós somos... diferente da forma como o senhor entrou e eu entrei, que eu entrei com 18 anos, sem filhos, construí a minha família dentro da corporação, nós tivemos uma mudança do nosso público. Nosso público interno hoje ele entra mais velho e já com a família. Então é uma realidade que a gente precisa estar atento. Sim, mas ele entrar com a família, filhos e a esposa, é menos prejudicial. O problema é permitir outros agregados. Só que essa mudança na legislação ocorreu em 2010, eu não vou me recordar agora, mas foi até depois do Coronel Azevedo. Foi a última vez. Então, logo depois do Coronel Azevedo, houve uma mudança na legislação, e essa mudança, ela suspendeu a questão de ingresso, a não ser por medida judicial, e a medida judicial, ela faz o caminho de comprovação da dependência econômica de pais, dos ascendentes superiores. Fora isso, nos casos judiciais, a gente não tem mais o ingresso dos pais. Filhos de cônjuges. Não, somente se houver a comprovação de dependência econômica. Havendo essa comprovação jurídica de dependência econômica esse cônjuge, esse agregado, né, esse filho que venha do relacionamento, ele esteja de acordo com o ditame jurídico, ele é aceito por esse caminho, não como antigamente, que era só requerer, né? Então isso diminuiu consideravelmente a quantidade de usuários dessa natureza. Por exemplo, hoje, do nosso quantitativo de usuário, nós temos menos de 1% de ex-cônjuges.
não chega a 2% de sogra, esses Sim, mais 1% geralmente são os crônicos, sogras, não sei o quê, blá, 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 hoje, blá, blá. hoje, por exemplo, os nossos maiores usuários são os policiais da reserva remunerada e pensionistas. Sim, que são os caras que já estão velhos. Então, que é o caso, hoje a nossa, numa média aí dos últimos, de 2019 para cá, são entre 48% e 50% do nosso consumo do serviço de saúde, ele está na faixa dos usuários de 59 anos para cima. Então e não estou falando dos dependentes, eu estou falando só dos nossos veteranos. Titulares. Dos veteranos e pensionistas, que são viúva de. São os titulares. Então, esse é o desafio que a gente tem, né? A gente tem hoje cerca de 20% do nosso efetivo, que representam mais de 59 anos, que consomem aproximadamente 60% do nosso recurso. Qual foi o orçamento do ano passado para saúde? O orçamento global. Foi 283 milhões, mas com as suplementações. Com as suplementações chegou a 300 e pouquinho, 320, 340. O problema que eu vejo é a engenharia que tinha que fazer o atendimento de saúde. Como a gente não tem corpo médico, se criou a questão rede de credenciamento. Do credenciamento. E eu entendo, pelo que eu analisei, vendo onde é que saiu o dinheiro, para onde ia as maiores fatias de recursos, que no credenciamento é onde vai embora um filão de recursos inestimável. Os credenciamentos, eles são um conforto que a corporação adotou, enquanto a gente não consegue ocupar o setor médico. Mas eu digo para o senhor, eu digo para os ouvintes também, que nós não vamos deixar de ter credenciado. Nunca, porque a gente não vai ter todas as especialidades. Exato, e na economia de escala, existem serviços que são mais baratos sendo contratados do que a gente fizer dentro do próprio centro médico. Existem vários projetos, várias ideias. Eu vejo o seguinte, sabe por que eu falo isso? Todo dia tem, até hoje, eu saí da presidência, mas tem oficial, tem sargento, tem cabo, tem soldado que me liga, porque eu sempre militei nesse negócio. Coronel, estou com um problema que não está atendendo a saúde, a PM não está, suspendeu o atendimento porque faltou dinheiro, faltar dinheiro é uma coisa normal. Mas aí eu comecei a perceber, o policial, o usuário, vamos usar a palavra certa, o usuário, titular ou dependente, vai para um hospital de emergência. Quando é emergência, escolhe um hospital credenciado, a clínica credenciada vai e é atendido em regime de emergência, de urgência, e a polícia depois faz o pagamento. E aí é que eu vejo o grande problema. Eu tenho a Caixa de Beneficentes dos Advogados do Distrito Federal. Toda a parte de intervenção de acesso do titular do plano de saúde deles é controlado pelo Sírio-Libanês. Você vai lá, aí você precisa de fazer uma tomografia. Aí o cara vê, você tem uma tomografia que ainda está na validade, 30 dias, porque toda vez, eu mesmo já fui, num espaço de uma semana de Covid, o médico, toda vez que eu ia, mandava fazer uma tomografia. O Covid, assim... Eu sei que é uma emergência, foi meio... Eu acho que o Covid é um exemplo que não entra bem. Fora da curva, porque era necessário fazer o acompanhamento. Mas aí é o seguinte, hoje, eu tô com 72 anos, já sou acostumado, quanto mais dos serviços médicos.
Então eu vou no problema de renal, problema de diabetes, problema de pressão, coração. Toda vez que eu vou, há 15 dias fiz uma tal, botou uma tomografia. Eu vou, doutor, tem uma tomografia aí. Não, tem que fazer, tem que fazer. E o pessoal não descontrola isso, então fica gastando coisa. O que acontece? Os nossos credenciamentos hoje, isso já foi uma realidade da corporação, isso é fato, mas não é a realidade atual dos novos credenciamentos. Os novos credenciamentos, existem um sistema e uma rotina de atuação. E essa rotina de atuação, todos os hospitais de urgência e emergência têm que seguir. E nós temos, por intermédio da empresa contratada, um médico regulador que acompanha os processos dentro dos nossos hospitais credenciados, né? Principalmente de urgência e emergência. Então, 24 horas? 24 horas. Uhum. Qual é a questão? Todo o processo de atendimento ele tem que passar por esse trâmite administrativo prévio, porque senão, no nosso processo de auditagem das contas, eles são glosados. Então, isso já é um ponto pacífico, já há praticamente 3 anos, mais ou menos isso, que os hospitais eles têm um rito que por exemplo, para fazer tomografia, ele precisa pedir para regulação, para a empresa autorização. E aí vai verificar no sistema se você tem uma tomografia recente. Existem os exames que são... A gente tem um grupo de exames, por exemplo, já pontuados na Info, que é a empresa que presta o serviço de auditagem de contas médicas, que no nosso sistema ele já está pontuado. Vou dar o exemplo da tomografia. A tomografia é uma a cada 365 dias. Então, você pode tirar uma por dia, uma por ano. Nos casos especiais, que é oncológico, ou nas questões de urgência e emergência obstétrica, e a questão de coração também, cardiológica, você pode, justificando, que aí o médico vai ter que justificar a necessidade da repetição desses exames. E mesmo esses exames com característica urgência, já existe uma lista prévia já de conhecimento das nossas credenciadas que regulamenta essa questão dos exames. Hoje, o nosso gargalo realmente é a questão da urgência e emergência. Ela consome 48,2% do nosso orçamento. Metade do recurso. Mas nós não vamos deixar de usar a urgência e emergência fora. Óbvio que existem projetos e a ideia da gente fazer uma regulação dentro do centro médico não é nova. Já houve uma consulta ao Tribunal de Contas com relação a essa questão da gente trazer essa parte de medicina básica, né? Como as unidades básicas de atendimento. A parte de diagnóstico também? Depende do diagnóstico. Assim, a ideia do atendimento básico, como se fosse uma UPA, você faz um pool mínimo básico de exames dentro do próprio centro médico, né? Isso já foi fruto de consulta ao Tribunal de Contas. É o básico. Exame de sangue. Exame de sangue básico. De urina, exame de fezes. São esses exames. Exame de fezes não está incluído, que é exame de urina e sangue, que são exames que são de rápida execução. Inclusive, por exemplo, para fazer o exame de sangue, para essa questão do pronto atendimento, a gente precisa de uma máquina. Uma máquina. Ela faz o sangue e urina. Uma máquina resolve esse problema do pronto atendimento. E nós esbarramos em algumas decisões do Tribunal de Contas com relação à ocupação do espaço. Enfim, nós estamos tentando mitigar isso daí. Eu me lembro que, antes de eu sair, a polícia adquiriu um tomógrafo. Sim. Esse tomógrafo nunca foi colocado em operação. Nós estamos na fase final de estruturação do centro radiológico da polícia. Nós estamos agora fechando o centro de endoscopia. A gente já fazia endoscopia alta, vamos fazer endoscopia baixa, completa. Agora o DLF, inclusive, tem nos apoiado muito nesse aspecto. A gente tem que fazer uma reforma. Estamos com 3 projetos agora para
antes acho que acredito que o primeiro trimestre desse ano a gente consiga concluir, que é o centro radiológico, a polissonografia e o centro de endoscopia completa. Fora a questão da questão oftalmológica, que nós estamos trabalhando a aplicação de medicação. Enfim, nós já estamos num processo avançado de ocupação do centro médico. Polissonografia? Polissonografia. Você é cliente, que eu tenho a apneia. Excelente. Já vou deixar preparado aí a consulta para o senhor. Eu já durmo com a... Pois é, nós já temos o centro de polissonografia, mas qual é a ideia? O DLF está nos apoiando em fazer as reformas para que fique de primeira qualidade. E o centro de... Endoscopia? Não, os dentistas lá. Centro odontológico. Odontológico. A obra do centro odontológico ainda está... voltou para o processo de atualização dos preços para ser colocada na praça novamente, né? Porque a empresa faliu e não conseguiu concluir a obra. E eu acho que esse ano a gente consegue retomar esse processo. Enquanto isso não acontece, nós estamos fechando um credenciamento de empresas na área de odontologia, para que a gente possa ampliar o atendimento odontológico para os nossos usuários. Enquanto a gente não tem a questão do nosso centro grave isso. Odontológico concluído. O pessoal acha que o atendimento odontológico ele é dispensável e ele é importantíssimo para a questão da saúde. É importantíssimo. E hoje nós temos vários leitos, várias salas de atendimento lá no centro odontológico. É uma instalação simples. Nós tínhamos dentistas maravilhosos. Não, nós ainda temos vários pessoal dentistas. Antigo ainda foi embora todo mundo. Temos alguns que voltaram até no PTTC. Mas, inclusive o pessoal tem interesse, né, em havendo essa estruturação, em retornar para o trabalho pelo amor à corporação. A gente tem Isso existe. Marcelo, Companhia Limitada, aquele pessoal todo. Exatamente. Nós temos lá o doutor Carlos Eduardo, ortopedista, que foi para a reserva e voltou no PTTC, está lá fazendo a regulação das cirurgias ortopédicas, né, excelente. Enfim, por amor, simplesmente por amor à instituição. O Tiago ainda está lá? Está lá, doutor Tiago é um... Os melhores médicos da área dele em Brasília. Ele tem, na área dele. O Ferro, o próprio Krishnamurti, doutora Juliana, doutora Marcela. Eu vou aqui acabar sendo descortês e não citar todos, mas nós temos os melhores profissionais das áreas das especialidades. Não, tem mesmo. Eu tenho um amigo que ele escapou de morrer porque uma médica da polícia, esqueci o nome dela, gastro. Uhum. Ele tirou, acho que 50% do intestino. Silas. Uhum. E ele falou que não teve problema, não teve nada. E é uma das coisas que eu tenho medo, porque eu tenho questão de intestino, aquela doença do Tancredo, né? Que tem aqueles pólipos, agora tem que tomar cuidado. Pois é. A minha mãe teve câncer no colo. E hoje, eu digo para o senhor, hoje nós temos condições de acolher e de atender o senhor. O que acontece na nossa... 68 mil? 68.228 vidas. Peraí, vamos lá. Quanto o senhor calcula aí? Eu vou... hoje, o que nos difere sobre os aspectos diversos, óbvio, dos planos de saúde, é que, além do nosso interesse, que não é o lucro, o nosso interesse é o nosso usuário bem, né? É que muitas das vezes a gente, por falta do próprio conhecimento do nosso efetivo, a gente tem acaba comparando com os planos de saúde e faz a comparação. Poxa, eu ligo se eu tivesse um plano, eu ligasse, eu ia ter uma consulta, né? E o nosso sistema de saúde, até por conta da questão da quantidade de vidas a serem atendidas, e a nossa
você dividindo o orçamento que foi gasto ano passado pelo número de usuários do sistema, dá um valor unitário de 4.411 por pessoa. Isso é um valor, eu diria para o senhor, genérico. Porque eu digo muito simples, como chega um policial lá para pedir um Dividido apoio. por 12, vai dar R$ 367 por mês. Só que R$ 367 eu queria saber qual plano de saúde, você pagando R$ 367, não, mas a aí... gente recebe o que a gente recebe lá no sistema de saúde da PM. Não recebe. Deixa eu te falar. Eu tive na Healthcare americana, tive na Bradesco, Unimed, e o custo básico do universo era na faixa... Eles têm um nomezinho lá. Digamos, eu tenho 69 anos, mas quando junta todo o sistema, o teto para cada pessoa, naquela época, dava R$ 280 por mês. Tirando, porque não é todo mundo que usa o sistema. Sim, você exato. tem muita gente, como você mesmo fala, a turma mais velha gasta mais e a turma mais nova não gasta. Então, há um equilíbrio. Esse contraponto. Um equilíbrio que você faz essa equação através da metodologia atuarial, né? E você vai calculando isso. É uma coisa que não é ruim, não, em termos de recurso. Eu digo para o senhor o seguinte, os planos de saúde, eles têm um sinistro na casa de 90%. Por exemplo, a Unimed fechou ano passado com 101 ou 102% de sinistro. Significa que tudo que eles arrecadam, ele ainda gasta mais. E esse sinistro, que às vezes não entra num cálculo desse de pega o valor, divide por usuário. Então, o gasto saúde do sistema de saúde particular, ele visa o lucro. Então, o que ele vai fazer com o usuário dele? Ele vai fazer o mínimo possível com o mínimo de atendimento para obter o máximo de lucro. E não é o caso nosso no sistema de saúde. Não, essa é a diferença crucial. Então, mas por que eu digo isso? Porque se eu pegar agora, fizer um cálculo, eu gastaria X, portanto, por vida, e aí seria interessante contratar um plano de saúde com esse valor. Eu acho temerário, porque o foco que os planos de saúde têm, é óbvio, eles não são filantrópicos, eles têm um foco no lucro. E o nosso caso, o sistema é o quê? Então a gente precisa de uma autogestão. Não, mas nós temos autogestão. Qual é o problema hoje? Que parte da nossa autogestão ela é voltada para credenciamento. Isso está num processo de regressão. Óbvio que hoje, 2024, a gente não vai mudar esse cenário. O planejamento de realocação do pessoal médico, da área médica. Quando eu falo o pessoal médico, eu estou incluindo os paramédicos, enfermeiro, laboratoristas, enfim, cozinha, enfim, essas coisas todas. Que funciona dentro de um hospital. Existe previsão disso aí? Nós estamos com um concurso na praça para médicos, mas para o centro médico, inclusive uma das últimas medidas que eu estava empreendendo esforço para concluir na minha gestão é a contratação de profissionais de nível superior e nível médio na área de saúde. Para quê? Para que a gente possa ocupar o centro médico com as questões de consultas. Hoje a gente já tem algumas consultas, pequenas cirurgias. Consulta eletiva. Consulta eletiva, pequenas cirurgias, o atendimento pré-hospitalar em alguns casos. Então nós estamos em fase final aí de lançamento do edital. Eu acredito que até o mês que vem isso aconteça, lançar o edital para a contratação de profissionais de nível superior. Existe o trâmite de levar as cortes para averiguar o processo, até por conta do montante. Aí existe a necessidade de
de encaminhar esse processo. Mas, de toda sorte, nós estamos amadurecendo essa ideia de ocupar o centro médico não com médicos do próprio corpo da instituição. Até porque agora com a nova... Faz aqui contratação civil. Que a contratação civil ela é menos onerosa para o Estado. A gente tem a questão agora dessa nova lei das polícias e dos bombeiros, né? Que já traz a lei de organização básica, já traz a previsão do serviço temporário. Então, na regulamentação, a gente vai poder trabalhar também com a questão de médicos temporários, enfim. Existem várias alternativas que a gente está buscando para... Faz CLT mesmo. A gente também tem a questão seguinte, a análise da ocupação do espaço público, que é o que está sendo buscado nas cortes essa análise de posso ocupar o espaço público porque eu não estou contratando uma pessoa física, né? Na verdade, hoje, os médicos, de uma maneira geral, eles são contratados por associações, né? Como tem a associação dos médicos, anestesistas, dos médicos, então são entidades jurídicas. E aí essa relação do espaço público com uma entidade jurídica tem que ser avalizada pelas cortes de contas esse molde administrativo para que isso aconteça está sendo analisado. Vamos agora fazer uma pincelada do atendimento de vocês lá. Quais são as clínicas que o nosso sistema mais demandou no ano passado? Dados a gente não decora, né? A gente lê, né? Então, existem algumas situações. Cardiologia, psicologia, existem três especialidades que representam 80% do nosso atendimento. Três. Psiquiátricas, ortopédicas e cardíacas. São os três... são as três especialidades que mais acometeram os nossos policiais da ativa. Psiquiátrica, eu vou dizer, carga de trabalho, falta de dinheiro. Isso vai consumindo, né, o emocional, né? Eu acho que nós temos um trabalho... A atividade já é altamente desgastante. Exatamente. Nós temos um trabalho lá no centro médico, lá na diretoria de assistência à saúde, que é na nossa capelania, que é um trabalho de... Você tem aí a área do nosso hospital? Não tenho. Quantas salas de cirurgia previstas? Eu não tenho, porque o que acontece? Eu estava conversando até com os médicos sobre essa questão, e a época que o hospital ele foi... Para a fundação, eles mudaram tudo. E aí a própria ocupação da Secretaria de Saúde durante a Covid fez... A gente teve nós tivemos alterações espaciais lá dentro, então... Mas eles não iam acertar, reformar? A questão toda é a seguinte, eles já devolveram, houve um acordo, uma pactuação, que foi feito o levantamento do ônus à Secretaria de Saúde por conta da utilização e da necessidade de reforma. E a Secretaria de Saúde já fez o repasse para a PM daquilo que a gente tem que fazer. Tanto que a parte desse repasse está inclusa nessas novas 3 frentes que o Departamento de Saúde está atuando, que é na endoscopia, alta e baixa, polissonografia e o centro de radiologia. E também na construção das nossas autoclaves, né? Que elas são base para a questão de higienização e de esterilização dos equipamentos médicos e cirúrgicos. Então, essas 4 frentes estão sendo com esse recurso? Já com esse recurso. Durante muito tempo, Antunes, nós temos aqui o INAS. O INAS está de olho no nosso público PM bombeiro. A Polícia Civil já foi para lá. O ano passado, a vice-governadora disse que está sendo desenvolvido estudos para que o INAS absorva todo o nosso atendimento médico. Isso prosperou ou não prosperou?
A questão toda do INAS, porque... Questão legal, né? Primeiro, a questão legal que nos impede de aderir, porque a lei nos regulamenta e prescreve que nós temos que ter atendimento próprio. E o INAS, ele também tem uma peculiaridade que ele não acomoda alguns dos nossos usuários. Então, os usuários do grupo 2 e 3 que nós temos, eles não acomodam. Esse grupo 2 e 3 é que ainda... Só que no nosso caso, especialmente, o grupo 2 e 3, ele é um grupo pequeno mesmo. Ele não representam 2% do nosso... Não, mas gasta dinheiro. Mas não são os nossos maiores gastadores. Não são. Eles não são o nosso maior gargalo. Outra coisa que eu gostaria que você esclarecesse para a nossa audiência. Então cardiologia, psiquiatria e ortopedia. E a parte de internação em cirurgia e oncologia? Ela é feita fora, né? E a parte de... Tá até aqui aberto aqui. A oncologia, ela representou ano passado... Porque aí são os crônicos, né? 11% do nosso gasto. 11%. Qual é a previsão orçamentária para 2024? 409 milhões. Partindo do princípio que a gente tem uma ascendente anual. Não, é um crescimento vegetativo natural. Além do nosso crescimento vegetativo, a gente tem a questão dos gastos. O aumento dos custos. Exatamente. Aí entra salário, entra insumos, entra serviço, entra tudo. Não, entra, por exemplo, nossos contratos de auxiliar dos laboratórios, do laboratório não digo, mas auxiliares de consultório, os auxiliares no centro cirúrgico que a gente tem, que a gente faz pequenas cirurgias lá no centro médico, todos são desse orçamento. Então... Eu estou estudando, eu falei isso para a Ana Paula e vou falar agora para você de novo, que nós vamos nos encontrar lá na polícia sobre isso. Estou concluindo e tem um amigo meu que tem uma consultoria nessa área de... Amigo meu não, hein? Ele trabalha numa empresa americana de consultoria disso. Uma das maiores do mundo. Formatação de serviços médicos. E foi ele que fez toda a formatação, a reestruturação do Grupo Sul América. Eu falei para a Ana Paula, né, eles estão terminando isso. Eu consegui um benemérito para patrocinar esse estudo. E quando estiver pronto, eu vou levar lá para a Ana Paula, para você lá. Você agora, no Estado Maior, que já passou por aí, você vai ser uma pessoa importantíssima lá. E o Ramalho, eu achei interessante, que é um menino muito bacana, equilibrado, uma pessoa muito... Gostei. Inteligente, foi do Departamento de Saúde há muito tempo, conhece a realidade do departamento, vai ter muita desenvoltura. O Thiago já é coronel? Ele é tenente-coronel ainda. Cara, vocês não podem deixar o Thiago sair. Não, ele não quer sair, não. Ah, tá. Porque ele é um dos que... É um dos maiores entusiastas do Serviço de Saúde da PM, aquele menino. Ele é muito bom, muito bom mesmo. Ele já tem um cara que é doutor no que ele faz, tem titulação acadêmica. Ele é um daqueles que eu disse para o senhor no início. É um dos tops do Brasil. É um dos tops do Brasil. Ele tem empresa fora. Não precisa da polícia. Ele não precisa de um centavo da polícia. Um centavo. Mas ele... Vibrador? Ele é dedicado. E eu digo nesse meu transcurso que eu for fazer agora, daqui a 11 dias, 30 anos de serviço, um dos poucos oficiais que eu vi com o entusiasmo que ele tem. E não é combatente, que combatente é fácil você... Não, ver. Combatente ele vira caixinha a vida inteira. Mas é impressionante. Esse Thiago é uma pessoa maravilhosa. Realmente ele ferro. O próprio
Krishnamurti, que também. saiu coronel, também é um profissional... Tem vários. Vários mesmo. Eu fui muito ajudado. E eu acho que a maior característica que eu tive durante o transcurso da minha passagem pelo DESAP e os feitos que eu consegui entregar no curto espaço de tempo foi a questão de ouvir mais do que tudo, né? Antunes, nós, infelizmente, completamos nossos 60 minutos. Impressionante, de duração, passa rápido, né? Porque é apaixonante. É verdade. E é complicado. E a gente quer informar para o nosso pessoal que o nosso pessoal, você vai ver a audiência que vai dar isso aqui. Uhum. Porque eles estão esperando isso, informação. O grande problema da polícia, você que vai ser chefe de Estado-Maior, é comunicação. É verdade. O nosso pessoal tem que ter uma comunicação melhor, saber o que a polícia está fazendo para não deixar os boatos serem a fonte de informação. Exato. Porque a gente precisa falar isso. Tem coisa que você falou agora que eu não sabia, já está em fase de estruturação, esses novos serviços, essa parte de atendimento básico. Exato. Então é interessante que se saiba, é interessante que a gente entenda a dimensão do problema, porque pessoas que acham que o problema é de fácil solução estão muito enganadas. É complexo pra caramba. É verdade. E agradecer a você ter vindo, uma pessoa que eu admiro, que gosto, que respeito. E hoje, como seu primeiro dia como chefe de Estado-Maior. Primeiro ato como chefe de Estado-Maior foi essa entrevista. Que honra. Então, eu mais honrado fico a nosso podcast. E eu agradeço de coração a sua pronto atendimento. Conte conosco quando quiser. Obrigado. Está à disposição. Você que, coronel, como chefe, eu preciso me comunicar mais com a tropa. Posso ir aí dar um recado assim? Você pode marcar e vem, que a gente faz a mesma coisa lá com a Ana Paula, porque eu já estou na reforma, mas eu continuo com o mesmo vigor, com o mesmo entusiasmo, porque eu nunca vou deixar de ser PM. Então, isso é uma coisa que a gente vai morrer, você vai ver. Eu sei. A gente nunca vai deixar de fazer, de querer. Eu já podia estar morando na praia, sem trabalhar. Estamos aqui para ajudar, para orientar, para lançar luz para uma questão tão grave quanto essa questão. Então, muito obrigado. Agora você com as palavras para fazer suas considerações finais. Eu agradecer, sinceramente, o convite, dizer que é uma honra muito grande e me sinto muito mais honrado de ser meu primeiro ato como chefe de Estado-Maior, né? Então, agradecer também a audiência do programa, do podcast, agradecer sinceramente, dizer que o Departamento de Saúde tem os canais de comunicação, que no Instagram é o DESAP_PMDF, e no nosso portal de saúde da PMDF, que é http://portal da saúde pmdf.df.gov.br. Qualquer dúvida que os nossos usuários tenham, procurem esses canais, ou o nosso departamento está sempre de portas abertas para receber. Não, porque já tenho marcado para o próximo. Mas depois eu já vou chamar o chefe de Estado-Maior? O Ramalho. Opa! Excelente. Chamar o Ramalho, porque é pouco tempo para a gente falar as coisas que tem que falar, mostrar o que tem que mostrar. É verdade. Nós temos muito para mostrar. Parabéns, que Deus lhe proteja, que Deus lhe ilumine. Amém. Obrigado. Que Deus continue, você é um homem de Deus. Amém. E que você continue seguindo essa sua trajetória de retidão, de servidão, tanto para a causa policial como para a causa da cidadania. Amém. É uma causa nobre. Obrigado. Um abraço. Obrigado, comando. Até breve. Estou à sua disposição. Obrigado. Um abraço.